Meus projetos sempre nasceram do zero, né? Mas eles têm o potencial de ser empresa de bilhões de dólares. O Ike vai voltar, o Ike vai fazer de novo. O homem que, em 2012, era a pessoa mais rica do Brasil e a sétima mais rica do mundo, ficando à frente até mesmo de nomes como Elon Musk, e que tinha uma fortuna avaliada em 30 bilhões de dólares, hoje tem uma dívida de mais de R$1 bilhão e várias condenações na justiça pela Operação Lava Jato. Estamos falando de Eike Batista, e no vídeo de hoje vamos falar da história, ascensão e queda do Império X. Eike Batista, filha de Jutta Furken e Eliezer Batista, nasceu em 13 de novembro de 1956, na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, mas foi criado no Rio de Janeiro. Seu pai, Eliezer Batista, foi ministro de Minas e Energia no governo de João Goulart e presidente da Vale do Rio Doce na época que não era uma empresa tão grande como é hoje. Inclusive, foi muito graças a ele que hoje a Vale é uma empresa de dimensões internacionais. Quando fazia parte da presidência da empresa, Eliezer recebeu um convite para desenvolver uma divisão na Vale da Europa. Com isso, a família toda teve que se mudar para o continente europeu. Nessa época, Ike tinha apenas 12 anos de idade. Alguns anos depois, em 1974, agora com 18 anos, seus pais voltaram para o Brasil, e Ike ficou na Alemanha com seu irmão mais velho. Nesse ano, ele começou a cursar engenharia metalúrgica na Universidade de Aachen, e apesar de não ter terminado a faculdade, ele aproveitou para aprender outras línguas, como inglês, francês e aprimorar o seu alemão, o que ajudaria muito no futuro em suas empreitadas. Como a mesada que os pais mandavam já não davam conta para todas as contas, ele passou a trabalhar como corretor de seguros, vendendo apólices de porta em porta. Isso foi vital para que ele aprendesse a negociar. Por fim, em 1980, prestes a completar 24 anos, ele voltou para o Brasil, e é agora que a carreira de Ike estava prestes a decolar. Quando voltou para o Brasil, Ike leu numa manchete que estava acontecendo uma corrida de ouro na Amazônia. Então ele decidiu fazer uma visita em Itaituba, no Pará, que era o centro das operações de logística do ouro na Amazônia. E já com seu dom para enxergar bons negócios, Ike viu ali uma oportunidade e virou comprador de ouro, vendendo depois em São Paulo e no Rio de Janeiro. Foi aí que ele começou a se estruturar e em 1981, com $500 mil emprestados, montou a empresa de compra e venda de ouro chamada Altrão Áureo. Detendo 60 compradores de ouro, em um ano e meio chegou a movimentar $60 milhões em ouro e ficou com 10% desse dinheiro, lucrando $6 milhões, com apenas 24 anos. Já parou para pensar que nós, pessoas normais, nem sonhamos com uma empreitada colossal como essa quando éramos novos? Então é por isso que, apesar de todas as críticas feitas a Ike, ele merece nosso respeito. Mas é óbvio que um sucesso assim chamaria atenção e logo começou a entrar muita concorrência. Então, ele dobrou a aposta, se arriscando, ele comprou as terras onde estavam as minas, e junto vieram as concessões minerais. Para potencializar a mineração, ele contratou uma empresa canadense para furar o solo, que botando toda a operação para funcionar, teria margens líquidas de 80%, bem maior do que os 10% que ele ganhava apenas comprando e vendendo ouro. Quando a mina começou a funcionar, passou a gerar $1 milhão por mês. Como a mina se mostrava muito lucrativa, ele propôs uma sociedade com a Paranapanema para mecanizar a operação. A empresa, porém, optou em comprar 50% da mina e ainda se comprometeu a quintuplicar a produção. Posteriormente, Ike comprou uma mina no Amapá, que depois vendeu e comprou outra em Minas Gerais, onde conseguiu fazer uma parceria com a Rio Tinto. Em resumo, a estratégia de Ike era encontrar bons ativos e projetos abandonados por falta de recursos, criar um projeto de exploração, atrair sócios para financiar o projeto e depois vender o negócio com ótimas margens de lucro. Mas, antes de continuar, deixa eu perguntar uma coisa. Você já é inscrito no canal? Não? Então aproveita esse tempinho para se inscrever e ativar as notificações. Com o sucesso dos negócios de Eike Batista, a Vale, mineradora do Canadá, ficou interessada em sua operação de mineradora no Brasil. Dessa maneira, houve uma fusão de ativos e, em troca dos ativos do Brasil, Ike passou a ser sócio da empresa canadense, que foi rebatizada de TVX. Também foi nessa época que começou a superstição com a letra X, que passa a ser usada como símbolo de multiplicação de riqueza em todas suas empresas, que foram batizadas com a letra X no final do nome. Com uma participação de 11%,
Ike era o presidente e principal acionista da TVX entre os anos de 1991 e 1996. O valor de mercado da empresa mais do que triplicou, mas em 1998, Ike saiu da presidência da empresa por causa de desentendimento com os sócios. Em 2001, ele vende sua participação na TVX e, com isso, agora ele tem um patrimônio de $1 bilhão para investir em novos negócios. E foi isso que ele fez. Em 2002, Ike cria a AMX, empresa que atua no fornecimento de água para a mina La Coipa, no deserto do Atacama, uma das minas que ele administrava. Com o pensamento de atuar em vários setores, ele criou a EBX, uma holding que viria a administrar as empresas do grupo, voltada para a área de energia. A MPX foi a primeira empresa de rodagem e criada depois da crise de energia vivida no país em 2001. A MPX construiu uma usina termoelétrica, a Termoceará, um projeto que custou cerca de $150 milhões. A usina começou a operar em 2002 e posteriormente foi comprada pela Petrobras em 2005, tendo um lucro de $50 milhões em 2003. Eike Batista compra a mina de ouro de Amapari, no estado do Amapá, por $18 milhões e após 7 meses, vende a empresa para a Golden Corp por $161 milhões. Em 2005, foi descoberto um depósito de minério de ferro, e a MPX começou a construir um processo de mineração, o embrião da MMX. Em 2006, a MMX foi criada, e no mesmo ano fez a sua estreia na Bolsa de Valores. Na época, Ike conseguiu captar R$1,18 bilhões, o maior IPO do ano. Já em 2008, em que vendeu parte da mineradora para a multinacional Anglo American por $5,5 bilhões, sendo que desse total, cerca de 3 bilhões foram para sua conta. Em 2007, Ike cria a OGX, companhia de óleo e gás, e a LLX, empresa de logística, em janeiro de 2008. Em entrevista ao Jornal do Estado de São Paulo, Ike afirma que quer ser o homem mais rico do mundo, desbancando o americano Bill Gates, fundador da Microsoft. Em março, Ike Batista aparece pela primeira vez no ranking de fortunas da revista Forbes. O empresário é listado como o 142º homem mais rico do mundo, com patrimônio de $6,6 bilhões. Em 2008, foi um ano bastante movimentado para Ike. Ele faz a oferta pública da OGX, empresa de petróleo do grupo, na Bovespa e consegue captar cerca de $4,1 bilhões. A LLX também passa a ter suas ações negociadas na Bovespa. O empresário cria a RX, empresa do grupo que atua no setor imobiliário. Em 2009, Ike já é considerado o 61º homem mais rico do mundo, segundo o ranking da revista Forbes. Então ele cria mais uma empresa, a OSX, empresa do grupo que atua na indústria naval. Em setembro de 2010, o executivo Rodolfo Landim, o presidente do Flamengo e ex-presidente da BR Distribuidora e da OSX, entrou com uma ação indenizatória na qual pedia 1% das ações da holding de Ike Batista. Landim ajudou a construir as empresas MMX e OGX, mas no final de 2012, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou a favor de Ike e não concedeu parte da empresa a Landim. Em março de 2012, o empresário, agora com uma fortuna de $30 bilhões, cerca de R$130 bilhões hoje, passa a ocupar a 7ª posição no ranking dos mais ricos do mundo na revista Forbes, uma posição à frente da que ocupava em 2011. E tudo se encaminhava para que a fortuna dele continuasse crescendo, mas ainda no ano de 2012, as coisas começaram a sair do controle. Para explicar de forma simples a decadência de Ike, é preciso falar sobre como as empresas do grupo EBX se complementavam. Elas eram clientes uma das outras, formando uma rede entre empresas do grupo EBX. Por exemplo, o carvão das minas CCX, na Colômbia, era transportado até as termoelétricas da MPX, localizadas ao longo da costa brasileira, e no Superporto de Açu, da LLX. A energia era gerada e fornecida pelas indústrias localizadas no complexo industrial. O gás natural produzido pela OGX poderia suprir as usinas termoelétricas da MPX, localizadas no complexo industrial do Superporto de Açu da LLX, e poderia servir de base terrestre para a produção de óleo e gás da OGX, e assim por diante. Então, se uma empresa tivesse sucesso, consequentemente as outras iriam lucrar, já que estavam em uma cadeia de fornecimento. Elas estavam interligadas. Porém, se uma delas começasse a apresentar problemas, todas as outras seriam afetadas, como uma queda em dominó. E foi justamente isso que aconteceu. Ike se capitalizou muito rápido devido ao mercado financeiro, com promessas de conseguir produzir muito petróleo por meio de uma de suas empresas, a OGX. Ele fez promessas de grandes fortunas para os investidores, mas a realidade foi totalmente diferente do que ele prometeu.
A produção de petróleo foi apenas 1/4 do que ele tinha previsto, com o faturamento bem abaixo do esperado e o fluxo de caixa completamente comprometido. A OGX deu um calote de 45 milhões de dólares em credores. Foi o início do fim do império de Eike Batista, porque os investidores da bolsa começaram a duvidar se esse negócio realmente valia a pena e, com isso, começaram a tirar o dinheiro da OGX para alocar em outras empresas. E lembra do que falamos sobre uma empresa do grupo Irmal? Pois é, essa queda da OGX puxou todas as outras empresas para baixo. Os investidores não confiavam mais em Ike. Eles acreditavam que o empresário tinha vendido para eles uma ilusão. E para piorar, a OGX anuncia que 3 dos seus campos de produção de petróleo eram inviáveis, o que o deixou com ainda menos credibilidade. As empresas foram cada vez perdendo mais valor e em julho de 2013, segundo a revista Bloomberg, Eike já acumulava dívidas na casa dos 2 bilhões de dólares e seu patrimônio, que um dia chegou a 30 bilhões de dólares, agora era de apenas 200 milhões. Muitas de suas empresas, como a OSX e a OGX, entraram com pedido de recuperação judicial. E em 2015, a Justiça determinou a apreensão e bloqueio de bens do empresário para garantir a indenização de investidores da OGX. Para piorar, os escândalos bateram à porta. Eike Batista enfrentou acusações da Justiça Federal do Rio por crimes como formação de quadrilha e falsidade ideológica. Ele foi absolvido, mas a Lava Jato investigou se um consórcio com uma das empresas de Eike, a OSX, pagou propina para ganhar concorrência na Petrobras. Em fevereiro de 2021, Eike Batista foi condenado pela Terceira Vara Criminal do Rio de Janeiro uma pena de 11 anos e 8 meses de prisão por crimes contra o mercado de capitais, além do pagamento de multas que chegaram a 871 milhões de reais pelos crimes de uso de informação privilegiada e manipulação de mercado. Ele foi condenado também a mais de 30 anos de cadeia pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, na Operação Desmembramento, da Lava Jato. Mas ele fez um acordo de delação premiada e o empresário se comprometeu a pagar 800 milhões de reais em multa. Eike Batista recorre em liberdade, apesar de já ter sido preso em 2 ocasiões durante a Operação Lava Jato, e em 2009 chegou a ficar preso durante 2 dias, mas foi libertado por habeas corpus. Hoje, de todas as empresas do grupo WebX, Eike possui participação só na OSX, a empresa de indústria naval. Ele detém 49,4% da empresa, e é a grande esperança dele de dar a volta por cima, conforme os vídeos dele aqui no seu canal, no YouTube. Apesar de ter grande participação na OSX, ele está proibido de controlar as empresas de capital aberto até 2026, graças à sua condenação por manipulação do mercado financeiro. Mas Eike afirmou que vai conseguir se reerguer. Muitos dizem que isso é improvável, e para muitas pessoas, Eike é um exemplo de empresário que soube vender ideias e criar empresas gigantes do nada. Para outros, é só um ilusionista. Mas para você, o que é Eike Batista? Mesmo tendo vindo de uma família estruturada, ele possui todo o mérito de onde chegou e de tudo que conquistou? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo e se inscrever no canal. É um gesto simples, mas que ajuda de verdade. Por esse vídeo é só isso, um grande abraço e até o próximo.